Mateus no capítulo 13, o verso de número 58. Amém? Mateus 13, 58 diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Diga assim: Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. Nós estamos praticamente encerrando o ano que nós determinamos como tema para este ano a palavra honra. Honra é uma palavra tão pequena, mas que diante de Deus e no reino do Espírito tem um grande significado. Durante esse ano nós falamos, eu acho que o suficiente, ou talvez não o suficiente, acho que não o suficiente a respeito da honra. Mas hoje eu quero ministrar a respeito disso. Hoje pela manhã nós falamos um pouco a respeito de honra, e agora à noite eu quero continuar falando a respeito disso, porque nós estamos encerrando esse ano e nós precisamos firmar bem essa palavra que Deus falou conosco nesse ano. Nós vivemos no meio de uma cultura de desonra. O mundo que nós vivemos, o mundo em qual nós estamos inseridos, ele não conhece a palavra honra. As pessoas, elas confundem honra por bajulação. Se eu chamar alguém aqui à frente para honrar este alguém, talvez muitas pessoas vão falar: ah, está bajulando essa pessoa, está puxando o saco dessa pessoa, está querendo algo em troca dessa pessoa. Porque quando nós não entendemos a plenitude do que é honra, nós distorcemos em nós aquilo que é verdadeiro. E aí então nós achamos que honrar é bajular, que honrar é puxar saco, que honrar é fazer algo esperando outra coisa em troca. Mas honra não tem nada a ver com isso. A honra, ela é dada à pessoa que recebe toda a autoridade de Deus para ser honrada. A Bíblia em momento algum ela vai falar que honra é por merecimento. A honra ela não é por merecimento. A honra ela é um posicionamento de um filho de Deus que entende os valores e os princípios do reino eterno. Amém? Diga assim comigo: só entende honra quem conhece um pouquinho do coração de Deus. Talvez já tenha falado, ou visto, ou ouvido pessoas dizer assim: ah, nós precisamos honrar fulano, ah, nós precisamos honrar ciclano, ah, nós precisamos honrar porque ele fez tal coisa. A honra ela não vem por meio de fazer nada. A honra ela é dada segundo aquilo que nós precisamos realizar. Em Romanos ele diz assim: a honra ela precisa ser dada a quem honra, independente se merece, se fez alguma coisa para recebê-la. Então é isso que eu quero falar nessa noite. Jesus ele fala aqui que ele não pôde realizar muitos milagres em Jerusalém, ele não pôde realizar muitos milagres no meio do seu povo, porque ele foi desonrado. A honra ela destrava, ou ela vira chaves no reino do Espírito e libera algo sobre a nossa vida que nós nem dimensionamos. Assim como também a desonra, ela fecha, ou ela trava, ou ela impede de que bênçãos sejam liberadas. E a palavra honra no Antigo Testamento, ela tem uma conotação de pesado. No Novo Testamento ela tem conotação de apreço, ou seja, eu honro a quem eu dou um peso. Hoje de manhã eu estava falando a respeito da comparação. Quem já pegou uma nota de 100 reais na mão? Já? Aonde você guarda a nota de 100 reais? Onde? Carteira. Às vezes põe até no bolso mesmo, né? Agora, quem aqui já pegou uma barra de ouro de 1 quilo? Quem já pegou aí? Já pegou? Já? Para a gente ficar amigo de quem já pegou uma barra de ouro de 1 quilo. Aonde, se você pegasse uma barra de ouro de 1 quilo, onde você guardaria essa barra de ouro? No cofre.
Você andaria com uma barra de ouro de 1 quilo no bolso? Ah, vou no McDonald's ali, chega lá, põe uma barra de 1 ouro no balcão do McDonald's e fala, eu quero um McLanche. Porque a barra de ouro, com certeza, ela tem muito mais peso de valor do que a nota de 100 reais. Então nós tratamos a barra de ouro de uma forma completamente diferente da forma que nós tratamos a nota de 100 reais. Honra é isso, é eu dar o peso devido e tratar com o respeito devido a pessoa que tem peso de barra de ouro. Eu não posso tratar uma pessoa que tem peso de barra de ouro como eu trato uma nota de 100 reais. Eu não posso tratar uma pessoa que tem que ser honrada como uma pessoa qualquer. E o texto aqui ele fala que honra é valorização, é eu entender que eu preciso valorizar, e aquilo que eu valorizo, eu dou mais cuidado, eu dou mais atenção, eu disponho mais do meu tempo para cuidar. Então, dentro dessa cultura de desonra que nós trabalhamos hoje dentro da sociedade, nós como igreja, nós precisamos fazer a diferença. Amém? Eu preciso fazer a diferença nesse mundo com valores invertidos e deturpados. Eu preciso estabelecer a cultura do reino de Deus. Eu preciso entender que Deus estabeleceu a sua igreja para fazer a diferença na face da terra. Eu preciso entender que Deus me chamou para tratar de forma diferente as pessoas, não como mais uma pessoa, mas uma pessoa que Deus ama. Então honra é eu tratar as pessoas com o valor que lhes é devido. Ah, mas e se eles não merecem a honra? Em momento algum a Bíblia diz que honra é por merecimento. Eu não honro alguém porque esse alguém merece. Eu honro esse alguém porque esse alguém tem um peso diferenciado. A Bíblia não fala, filho, honre pai e mãe se o pai e a mãe merecer. A Bíblia fala que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe e ponto. Independente se merece ou não, mas meu pai é um cachaceiro, meu pai é um briguento, minha mãe não interessa. A Bíblia não coloca condição para honrar. A Bíblia fala, a quem honra, honra. E aí a Bíblia diz, filhos, honrem os vossos pais. E de que forma que eu honro meu pai? De que forma que eu honro a minha mãe? De que forma que eu honro um governante? É dando a eles o valor que lhes é devido e tratando eles com o valor que lhes é devido. Tratando eles como uma barra de ouro, não como uma nota de 100. Porque muitas vezes nós dizemos que precisamos honrar as pessoas, mas tratamos elas de qualquer jeito. Desprezamos ela e colocamos muitas vezes elas no canto e dizemos que honramos, mas na verdade não honramos. Se nesse momento o prefeito entrar aqui, eu estava falando isso de manhã, né? Se nesse momento o prefeito entrar aqui, eu vou colocar ele no último banco? Vou? Não. Ah, mas ele não é crente. Mas Jesus ou Deus, em momento algum, falou: você tem que honrar quem professa a mesma fé que você. Ah, você tem que honrar quem lhe fez algum favor. Não, eu tenho que dar honra a quem é devida a honra e ponto. Mas a cultura que nós vivemos, ela acha que honra é bajulação. Então se o prefeito entrar aqui agora e eu colocar ele aqui no primeiro banco, eu vou estar bajulando ele. Não, de forma nenhuma, eu só estarei dando a ele a honra que lhe é devida. E se eu não honrar ele com a honra que lhe é devida, eu fico em dívida com Deus, não com ele. Porque Deus vai falar assim: você não manifestou os valores do reino. E a gente olha Jesus caminhando pela face da terra. Jesus sempre honrou as pessoas que cruzou o seu caminho e que tinham autoridade. Uma hora chegaram para Jesus e falaram assim: mas será que nós temos que pagar imposto? Jesus fala assim: pega uma moeda. A cara de quem está nessa moeda? A de César. Então dai a quem? Dai a César. O que é de César? Ah, ele não merece, ele é ladrão. Não estou perguntando isso. Eu estou dizendo: dê a ele o que é dele, ponto. Então honrar
Na cultura que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos, honrar é bajular. Mas a Bíblia, ela não diz isso. A Bíblia diz que honrar é uma dívida. A honra é uma dívida que eu e você temos com o nosso próximo. Honrar é tratar com peso de ouro quem é digno de ser tratado como peso de ouro. Mas muitas vezes nós dizemos que honramos, mas tratamos aqueles que devem ser honrados como uma nota de R$100. Colocamos em qualquer lugar, tratamos de qualquer jeito, mandamos esperar. Não, entenda bem a palavra, como diz o pastor Daniel, entre aspas, colchetes e parentes, né? Mas não damos o que é devido às pessoas. Porque falando, não vou bajular ele, não vou puxar o saco dele. Mas diga assim comigo, a honra é uma dívida. É eu dar o peso certo à pessoa certa. Ponto. Filhos, honrem pai e mães. Mas por quê? Porque a Bíblia está mandando honrar e ponto. Mas eles não merecem. A Bíblia em momento algum coloca por merecimento. Mas nós trabalhamos muito dentro da cultura da honra, de honrar quem merece. Honrar porque ele fez algo que tem então o merecimento de ser honrado. E aí nós desprezamos aquilo que a Bíblia diz. E tratamos as pessoas de forma rasa. Os nossos relacionamentos, eles são rasos. Nós tratamos o nosso próximo muitas vezes como qualquer pessoa, não dando a honra a quem é devida a honra. A honra é um assunto prioritário no reino de Deus. Provérbios capítulo 3, no versículo 9, vai falar assim: honra ao Senhor com as tuas primícias, ou honra ao Senhor com a tua renda e com todas as primícias dos teus rendimentos. Ele fala a respeito da materialização da honra. Diga uma palavra boa para a pessoa que está do teu lado. Diga uma palavra que agrade essa pessoa. Falou? Agora estenda a mão para ele e fala assim: demonstre isso que você falou. Fala para ele assim: materialize essas palavras que você falou. Não é para rir, não, é para materializar. Mas nós fazemos o quê? O que estamos fazendo agora. Legal. É bom. Nós falamos muito: você é uma bênção, eu te amo, eu quero honrar a sua vida, mas não materializa essa honra, fica só nas palavras. E Jesus chegou um dia para os fariseus e falou assim: olha, vocês me honram só com os lábios, não adianta ficar falando que me ama, não adianta ficar falando que se submete, não adianta ficar falando que um dia vai me honrar, me honre hoje. O coração está muito longe da boca. Tem gente que fica assim: não, pastor, o dia que eu tiver condições eu vou te honrar. Me honra com cachorro quente mesmo, não precisa ser com a picanha. O dia que eu ficar rico eu vou te honrar. Nada. O dia que morrer, aí eu vou lá te honrar, vou comprar uma coroa de flores. Nós vemos muitas homenagens póstumas, né? Homenagem, depois que morre, todo mundo gostou do Gugu. Sim ou não? Eu amava o Gugu. Que amava? Sabe nem quantos anos ele tinha? Que amor é esse? Na minha infância o passarinho quer cantar, o pintinho sei lá o nome não. Que depois que morre é fácil honrar. Por quê? Porque vem um peso na consciência de tudo que eu não fiz ao longo da minha vida.
E nós vamos desprezando pessoas que traçam o nosso caminho todos os dias e que nós devemos honrá-las. O dia que eu tiver eu honro. Porque antigamente eu honrava, mas eu fui ferido e não honro mais. Então você está em dívida, porque a honra é uma dívida. A Bíblia diz: dá honra a quem honra, e ponto. Se você não está dando honra, se eu não estou dando honra a quem honra, eu estou com uma dívida com as pessoas também, mas com Deus. Porque Deus espera que nós honremos Ele por meio das nossas ações. Nós falamos eu te amo toda hora para as pessoas. Irmão, te amo. Irmão, eu te amo. Irmão, eu te amo. Então mete a mão no bolso e fala que me ama. Não, eu tô duro, irmão. Me dá um bombom. Não, é que esse aqui é meu. Tem gente que você vai pegar um bombom da pessoa. Que honra é essa? E pode parecer brincadeira, mas é a realidade. Sim ou não? Quem já ganhou lembrancinha de viagem? Quem já ganhou lembrancinha de viagem que nunca usou? Quem já ganhou lembrancinha de viagem que você achou uma porcaria a lembrancinha que você ganhou? Pode levantar a mão, não. Mas quando você recebe aquilo, uma vez Deus ministrou isso comigo. Um pastor foi viajar e ele trouxe para mim aquele galinho com temperatura. Sabe aquele galinho que tem a temperatura? Eu peguei, que legal. Obrigado. Cara, que legal. E aí Deus ministrou comigo naquele galinho feio de temperatura, que é tudo deformado o galinho, né? Deus falou assim: não olhe para o objeto, mas entenda que no meio da viagem dele, ele parou em algum momento, lembrou de você no momento de passeio, comprou algo para você e teve o cuidado de trazer na mala, de trazer na bolsa, trazer na igreja e entregar nas suas mãos. Isso foi um presente de honra. Não olhe para a condição do objeto, mas para a intenção do coração dessa pessoa. E aí eu passei a olhar para os galinhos, mas de forma mais bonitinha. Por quê? Porque é uma honra. Quando uma pessoa fala: eu fui viajar e lembrei de você no meio da minha viagem, você fala: como? Você estava lá em Maragogi, nadando naquelas águas maravilhosas, você lembrou de mim. Puxa, que honra. Ou seja, no meio da minha viagem eu dei valor a você. No meio da minha viagem eu parei um momento para materializar o que eu sempre disse a você. Então é isso que Jesus falou. Olha, eu não pude realizar muitos milagres na minha casa porque a minha casa não entendeu quem eu era. E por não entender quem eu era, eu não pude liberar o que precisava ser liberado. Diga assim comigo: o milagre que eu preciso está dentro de uma pessoa que eu já honrei ou que eu vou honrar. A honra destrava os milagres na nossa vida. Quando nós entendemos, obrigado pelo café, isso é honra. Aleluia. Por que não para você e para mim? Porque me honrou. Isso é materialização da honra. Mas a Bíblia diz que uma mulher, ela viu o profeta passando em frente à casa dela. E ela viu aquele profeta com outro homem caminhando, e ela falou: vocês vão almoçar onde? São profetas, o homem de Deus, vão almoçar onde? Não tem onde almoçar. Ou sei lá, vão almoçar num restaurante. Ela falou: não, vocês vão almoçar na minha casa. E aí ela chama o profeta e um homem para comer na casa dela. Prepara um banquete para aquele profeta. Aí ela fala: toda vez que você vier nessa cidade, pode comer na minha casa. A minha casa será a casa de hospedagem para profeta. Quando nós fomos pregar em Brusque, lá em Santa Catarina, tem um irmão lá da igreja do Nação Forte, que ela construiu uma casa para profeta. O dia que nós ficamos 4 dias lá, parecia suíte de hotel. No fundo da casa dela, mas fundo é só modo de dizer, né? Que a casa dela é 4 andares, quase um prédio. Mas ela construiu uma casa
cama box, TV zona, canal, TV a cabo, ar condicionado, geladeira cheia. Falou, rapaz, quando você casa para profeta. Mas essa mulher na Bíblia, ela viu aquele homem, ela falou, olha, já faz 1 ano que ele vem comer na nossa casa, tá pouco. Porque um coração grato, ele transborda de alegria, que ele quer honrar, e ele não sabe como honrar. E ela falou, olha, só dar comida para esse homem é pouco. Vamos construir um quarto para eles, porque eles não terão só comida, eles vão agora dormir na nossa casa. E ela chega para o marido dela e falou, bem, mozão, não sei como que você chama. Eu vi um casal uma vez falando que chama um outro de lagartixa. Cada um chama, mas ela chegou lá, eu chamo minha esposa de Mo, então ela chegou lá e falou, Mo, negócio é o seguinte, estava orando, Deus falou para construir um quarto para o profeta, vamos honrar esse profeta, não adianta a gente ficar só dando comida não, vamos construir algo maior para ele, vamos dar um quarto para ele, quando ele passar por essa cidade, ele vai ter um lugar para tomar banho, para dormir, para comer. E quando ela inaugura o quarto lá, entrega o quarto na mão dele, ele fala para Geazi assim, vai lá e vê o que essa mulher precisa. E aí o servo dele vem e fala assim, olha, eu vi que ela é rica, tem muito dinheiro, carro ela tem, casa boa ela tem, mas ainda ela não tem filhos. E ele vai lá e fala assim, olha, agora aqui nas minhas palavras, porque você me honrou, vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Aquilo que você sonhou a sua vida toda está liberado sobre a sua casa. E ela fala assim, não desperte em mim algo que eu não estava nem pensando mais. Fala, em 1 ano você vai abraçar um filho. E dentro de 1 ano aquela mulher abraçou um filho. Quando eu honro, quando eu entendo o que é honra, chaves viram no reino do Espírito. E a honra, ela é liberada também por Deus sobre a nossa vida. Tem muitas pessoas que estão com a vida travada porque ainda não entenderam o que é honra. Não honram pai e mãe, não honram autoridades governamentais, não honram autoridades eclesiásticas, não honram autoridades no trabalho. Quem tem um patrão chato aí? Não está filmando você não, pode ficar tranquilo. Mas você tem que honrá-lo, porque é por meio dele que a sua vida é abençoada todo mês. Ah, abençoada não, eu trabalho. Sim, você trabalha, mas é por meio dele que Deus libera a bênção sobre a sua vida. E quantas pessoas vivem praguejando todo dia do trabalho, em vez de honrar o lugar da onde sai o sustento? Ah, não é o que eu merecia. Você ganha o que você merece. A Bíblia diz que Deus nos dá segundo a capacidade de cada um. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 27, versículo 9. Mateus capítulo 27, versículo 9. Sabe, durante todo esse ano nós falamos a respeito da honra. Versículo 9 e o versículo 10 diz assim: então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Qual foi o preço que Judas colocou em Jesus? 30 moedas. Quando nós não entendemos o princípio de honra, nós colocamos preço nas pessoas. Quando nós não entendemos o princípio de honra, nós passamos a precificar as pessoas. Como assim? Eu só honro se ele fizer algo por mim. Eu só honro se ele me der algo. Eu só honro se ele fizer o que eu quero. Quando eu penso assim, eu estou colocando preço naquele quem eu tenho que honrar. Quando eu estou pensando assim, eu estou colocando preço no que eu precisaria liberar de graça. Então
Então nós precisamos entender qual é a cultura de honra do céu. A honra, ela nasce de um coração grato. A honra, ela nasce de um coração que tem admiração tanto pela pessoa que será honrada como por Deus. E se nós falamos todo esse ano a respeito de honra, nós não podemos encerrar esse ano sem ter um entendimento claro do que é honra. E eu tenho certeza que se você entender o que é honra, muitas coisas serão liberadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Talvez tem orações que você está fazendo e você não tem visto resposta, porque talvez você ainda não entendeu o princípio da honra. Abra aí comigo em João capítulo 3. João no capítulo 3. João capítulo 3, no versículo 16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga assim comigo, deu. Diga assim de novo, deu. Ele não pediu nada em troca, ele deu. Qual é o preço que Judas colocou em Jesus? 30 moedas de prata. Qual é o preço que Deus colocou em mim e em você? Tudo. Quem tem filho? Está repreendido, selado, né? Os anjos já estão selando desde manhã já. Mas se alguém sequestra seu filho e te liga e fala assim: olha, eu estou com o seu filho aqui, negócio seguinte, eu quero tudo que você tem. Você vai falar: pô, dá para deixar o carro? Você vai falar isso? Vamos negociar, eu tenho uma guitarra, puxar a guitarra aqui, pô, estimação. Você vai falar isso? Não. Por quê? Porque quem você ama, você não coloca preço nela. Quem você dá peso de ouro, você não tem como precificar essa pessoa, dar um valor a ela. Ela vale tudo. Se o sequestrador falar: eu quero até a cueca ou a calcinha que você está usando, o que você faz? Pô, leva agora. Se isso for fazer com que o meu filho volte, eu te dou tudo o que eu tenho. Então a minha vida e a sua vida estava nas mãos de Satanás. E Deus fala assim: olha, eu vou dar tudo o que eu tenho. Ah, mas eles não merecem, são pecadores. Eu não estou perguntando se merecem ou não. Eu vou dar tudo o que eu tenho. E o que é meu tudo? É o meu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que honrou a minha vida e a sua vida, materializando através do seu Filho Jesus Cristo. Deus não colocou limites para expressar quanto nós temos valor para Ele. Deus não ficou medindo os nossos erros e os nossos acertos na hora de entregar Jesus para morrer por mim e por você. Mas muitas vezes nós ficamos medindo para honrar as pessoas. Nós às vezes ficamos esperando momentos para honrar as pessoas. Nós às vezes ficamos pedindo confirmação de Deus para honrar as pessoas. Ai, Deus confirma. Deus nunca vai confirmar no seu coração aquilo que Ele já falou para você fazer. Ai, Deus confirma no meu coração se é para eu honrar minha mãe e meu pai. Ele vai falar: hã? Como eu vou confirmar algo que eu já falei? Eu não vou ficar reafirmando algo que eu já falei. Então que nós comecemos a ser mais práticos quanto à honra na nossa vida diária. Que nós possamos honrar primeiro aqueles que estão dentro da nossa casa. Depois nós honremos aqueles que estão ao redor da nossa casa. E Jesus ele fala assim: você não consegue fazer tudo de uma vez, comece por parcelas. Ele fala assim: você vai ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O que adianta eu honrar o pastor Daniel se eu não honro a minha esposa? Ela vai olhar e vai dizer assim: ah, bonitão, os de fora você honra,
Os de fora se abençoa. Aos de fora, mas só eu sei o que eu passo com você dentro de casa. Então, para eu poder honrar o pastor Daniel, primeiro, eu preciso ter esse assunto bem resolvido dentro da minha casa. Eu preciso honrar a minha casa. Eu não bajulo a minha esposa, eu honro a minha esposa. Mulheres, entendam uma coisa: o homem pode ser desonrado no mundo todo, mas o único lugar que um homem não pode ser desonrado é dentro da sua própria casa, porque isso trava. Qual foi o texto que nós lemos? Jesus não fez muito milagre na sua casa ou no meio do seu povo por causa da incredulidade, por causa da desonra daquele povo. Ah, o seu marido é um Zé Mané, um Zé Ruela, um Zé não sei o quê, mas é o seu marido, você que escolheu. Ema. Se vira agora. Por isso que eu falo, antes de casar, escolhe bem, Darliene, viu? Renanzinho, vê como ele trata a mãe e o pai, porque depois que casa, meu, já era. Aí fica a vida inteira, só gosta de futebol. Mas aí não adianta desonrar. Aí cabe você, esposa, honrar e ponto. Cabe você, marido, honrar e ponto. Se você não honra, pelo menos não desonre. Se nós estamos buscando em Deus o entendimento da cultura do céu, estabelecer a cultura do céu, nós precisamos manifestar o que Deus faz, ou de que forma que Deus se movimenta. Eu não posso tratar quem tem peso de ouro como uma nota de 100. Eu estou desonrando. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja. Foi eu, minha esposa, e acho que foi o Araújo e a Andressa comigo num jantar de casais. E a hora que nós chegamos, nos pegaram assim, nos levaram até lá, né? Aí tinha um trono para mim e para minha esposa. Era uma mesa redonda assim, mas tinha 2 cadeiras super chique para nós. Fiquei, pastor, pelo amor de Deus, eu não vou sentar nessa cadeira. E ele, não, pastor, eu quero honrá-los. Sento, filho, não, pastor, eu não vou sentar. Eu estou com vergonha. Umas cadeironas chique, né? E aí senta eu e minha esposa, e eu assim, que vergonha. Porque a gente não sabe ser honrado. Nós não sabemos honrar e nós não sabemos ser honrados. Quando alguém vai te dar um dinheiro, você fica assim, não precisa. Quando alguém elogia a sua roupa, hoje eu estou bem trajado, né? Simidão. Essa marca, camisa ganhei do meu pai, sapato do pastor Daniel, calça do meu pai. Parar por aí. O óculos da Óticas Carol ganhei. Mas aí as pessoas chegam e falam assim, nossa, você está bonito. Fala, nada, ganhei do meu pai, ganhei do pastor Daniel, ganhei do meu pai, ganhei da Óticas Carol. A pessoa perguntou se eu ganhei de alguém? Perguntou? Não, roupinha velha, faz uns 10 anos que eu tenho essa camisa. Ela perguntou se faz 10 anos que você tem a camisa? Ela te honrou, falou, nossa, você está bem vestido. E a gente não sabe ser honrado, e a gente fala, não, tudo dado. Fosse eu que eu estava uma maltrapilha hoje, se não fosse a misericórdia de Deus na vida dos irmãos. Ou seja, isso reflete a cultura de desonra. Nós não sabemos honrar, assim também não sabemos ser honrados. A pessoa vai te dar R$1.000, você fica, não precisa. Que não precisa, irmão, eu vou já com as 2 mãos. Não precisa, lógico que precisa. Aí fica lá fazendo docinho, né? Não precisa, que isso, imagina. Não, nós não sabemos ser honrados. E aí nesse dia que o pastor me levou para sentar naquelas cadeiras chique, aí eu fiquei assim, meu Deus, acho que eu estava com tanta vergonha que eu nem olhava para os lados, fiquei, meu Deus. Aí o pastor senta numa cadeira de plástico,
e a cadeira quebra com o pastor. Aí que eu me joguei debaixo da cadeira, eu fiquei, meu pastor, senta aqui, pastor. Não, então, a cadeira foi abrindo as pernas, caiu, quebrou a cadeira e ele ficou assim, ó, na mesa, como se nada tivesse acontecido. E aí depois eu falei, puxa, pastor, essa cadeira era para você ter sentado. Ele falou, não, pastor, Deus tratou comigo com a quebra dessa cadeira, mas eu precisava te honrar. Então a honra tem momentos que ela precisa ser materializada. Mas Jesus não pôde realizar muitos milagres porque o povo não entendeu que eles tinham que honrar. O milagre que eu preciso está dentro de quem eu honro. Repita isso comigo, o milagre que eu preciso está dentro de quem eu honro. Ponto. Se eu entender isso, eu entendo que eu não bajulo ninguém, eu honro. Eu não puxo o saco de ninguém, eu honro. Só que honra, ela é constante. Ela não é de vez em quando. Eu honro uma vez e desonro outra vez. Eu honro uma vez e desonro outra vez. Eu honro uma vez e desonro outra vez. A honra, ela precisa ser permanente, constante na nossa vida. Tem pessoas que honram e desonram, honram e desonram, honram e desonram. E aí Deus fala, mas que entendimento de honra é esse? Então que nós possamos entender isso. Não precisa abrir, eu vou ler um texto que diz assim, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tenho dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, mas aos que me desprezam serão esquecidos. Então olha o que Deus diz, os que me honram serão honrados. E que forma que você honra a Deus? Honrando um filho dele. Já viu aquele ditado que é adoçar a boca do pai e dar um pirulito para o filho? É isso? É, né? Então é isso que Deus está dizendo, quando você honra um filho, você está me honrando. Quando você entende o princípio da honra, você vive e desfruta da honra. Eu sei que você tem muitos testemunhos de honra. Eu também, se eu fosse contar aqui quantos testemunhos eu tenho de momentos que eu já fui honrado e de momentos que eu já honrei, mas todo momento que eu fui honrado sempre foi consequência do que eu honrei. Tem gente que fala assim, não, se não me honrar eu não honro. A honra, ela é consequência da honra. Se eu honro, eu sou honrado. Se eu honro, eu sou honrado. Agora diga assim comigo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Nem sempre a pessoa que você honrou é a que vai te honrar. Nem sempre. Porque às vezes eu honro o Daniel, eu fico olhando para ele, tipo, a honra vai vir dele, a honra vai vir dele, a honra vem de uma pessoa que eu nem espero. E eu falo, puxa, a Aline me honrou, mas o Daniel não. Mas Deus fala, calma, quem disse que viria dele? Ele foi um momento, o outro momento é aqui, o outro momento é lá. E aí Deus nos ensina que nós devemos olhar sempre para Ele, porque toda a honra vem dele. Amém? Nem sempre a honra vai vir da vida daquele que te honrou, porque talvez quem você honrou não tem condições de te honrar. Então Deus vai levantar alguém que tenha condições de te honrar para te honrar. Mas o reino de Deus, ele se move na eternidade. Deus não se move por indivíduo, Deus se move por propósito. Às vezes a gente acha que Deus se move por uma pessoa. Se você não me honrar, outro vai me honrar. Se eu não te honrar, outro vai te honrar. Só que eu perco a bênção. Eu perco algumas oportunidades que Deus me dá diariamente de honrar pessoas, com a vaga promessa de que o dia que eu te honro, o dia que eu tiver dinheiro eu te honro, o dia que eu mudar de casa eu te honro, o dia que eu tiver um carro eu te honro, o dia que não, honre com o que você tem nas mãos.
Honre com aquilo que o Senhor tem te dado hoje. Ah, eu não tenho dinheiro, mas quem está falando que materialização de honra é só dinheiro? Dê um abraço numa pessoa. Diga para a pessoa como ela é importante para você e o que ela já realizou na sua vida. Sabe, lançar um livro não é fácil. Mas eu fiz um propósito com Deus de lançar um livro por ano. E eu sei que lançar livro não é fácil. Até escrever é fácil, mas vender livro é difícil para chuchu. Tem gente aqui que não tem nem o Somos Flechas. Aí tem gente que fala, irmão, até tu, irmão, tu anda comigo, não tem nem o Somos Flecha ainda. Então essa é a oportunidade de você comprar o Somos Flechas, Urias e agora o Família. Mas há pouco tempo um amigo meu lançou um livro. E eu passei o dia inteiro no parque da cidade. Você já passou o dia inteiro no parque? Sabe que quando você está suando, que a roupa está grudando? Sabe aquele negócio que você está melado, que você sente que você está um fedor só? Aí eu falei para minha esposa assim, né? Ela ficou na casa da minha sogra. Eu falei, fica um pouquinho, eu vou lá no lançamento do livro dele, só vou comprar o livro. Vou chegar na porta, vou parar o carro rapidinho, compro o livro, só para honrá-lo. Aí cheguei lá de tênis, zoado, calça, que eu fiquei o dia inteiro no parque da cidade, camiseta, tudo grudando no corpo. A hora que eu piso dentro da igreja, o irmão chega e fala assim, pastor, graças a Deus que você chegou. Eu falei, não, vai ter um debate aqui, pastor, e nós queremos que você participe lá no altar do debate. Eu falei, não, irmão, não faz isso comigo. Eu falei, irmão, olha o jeito que eu tô. Ele falou, pastor, é o estilão da nossa igreja. Foi aqui no Bola de Neve. Não, você está no estilo, fica tranquilo. Eu falei, não, irmão, eu tô pavoroso. Não, pastor. Aí eu fui lá, e eu não tenho muito relacionamento diário com o Foca, o pastor do Bola. E o Foca falou assim, cara, eu esperava um monte de gente aqui, você acredita? Não veio ninguém que eu esperava, e quem eu não esperava veio. Eu falei, não, eu vim aqui para te honrar. Ele falou, então você vai participar do debate. Depois você pode até olhar a foto. Eu estava assim com as pernas cruzadas, não sabia o que fazer. Parecia que eu era o cara mais fedido da igreja. Eu morrendo de vergonha. Aí o cara do meu lado, um repórter da HIT, do outro lado, sei o quê, tudo cheirosinho, tudo que. E eu assim, ó. E aí Deus falou muito. Depois eu falei para minha esposa, que vergonha. E aí Deus falou assim, porque você honrou, eu te honrei. Eu fui lá para ser honrado? Eu esperava isso? Eu fui apenas para honrar um amigo, e que nem é tão amigo assim, um colega. Mas no momento que eu honrei, Deus falou, agora vem aqui porque eu vou te honrar. Então não espere ser honrado, mas honre, porque a consequência da honra é honra. Agora a consequência da desonra é desonra. Então se você entender o que é honra, ainda em 2019 dá para você honrar quem deve ser honrado. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Hoje de manhã eu li um texto aqui, eu não vou ler ele agora. Depois se você quiser, você assiste o vídeo da manhã. Mas esses dias uma pessoa num grupo de WhatsApp, ela mandou um recado num grupo de WhatsApp, que nós fazemos, que a minha esposa faz parte. E ela falou assim, eu quero honrar o Alexandre e a Marinês, porque há mais de 10 anos atrás eles fizeram algo por mim, e eu nunca tive a oportunidade de honrá-los publicamente. Então pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Honre quem investe na sua vida. Mas não por bajulação. A cultura do mundo que nós vivemos é eu honro por bajulação. Honre porque honra é dívida. Diga assim comigo, honra é dívida.
é dívida. Honra é dívida. Quando eu sou... Sabe por que tem muito... Agora presta atenção, já estou encerrando. Vocês acreditaram que eu estava encerrando, né? Mas sabe por que tem muito filho de pastor desviado? Sabe, Bruno, por que tem muito filho de pastor desviado? Porque a igreja não honra os seus pais. O pastor Jorge Linhares tem um trabalho com filhos de pastores. Ele faz um acampamento anual com mais de 1000 filhos de pastor. E sabe qual é a reclamação dos filhos de pastores? Eu não vou para a igreja que não honra meu pai e minha mãe, porque o meu pai e minha mãe dão vida pela igreja, e a igreja nunca reconhece isso. Sabe por que tem muitos filhos de pastor desviado? Porque a igreja não entende a função do pastor. Trate pessoas que têm valor de ouro como valor de ouro, como barra de ouro. Não trate quem tem valor de barra de ouro como nota de 100, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma desprezível. E nós estamos falando isso hoje a respeito de honra dentro da igreja. A gente acha que porque o fulano honrou o ciclano, bajulou. Aí, eu estava falando hoje de manhã, olha que mesa bonita. Você viu a mesa da ceia hoje? Dá até para andar de carro em cima da mesa. Precisou de pelo menos uns 10 homens para pôr essa mesa nesse lugar. Não, estou brincando, nem sei, eu não estava aqui. Mas a Sandra e o Valmir falaram, olha, eu quero honrar a Deus através da nossa vida. E de que forma? Eu quero ofertar a ceia esse mês. Eles alugaram até a mesa. Quem quer honrar, não fica ligando, perguntando, eu posso honrar? Eu posso. Meu irmão, você já perguntou para... Eu sei que você não dá comida para macaco, é só um ditado, né? Se macaco quer banana? Aí, olha, você quer ser honrado? Olha, eu queria te honrar, mas assim, você quer? Eles não chegaram e perguntaram, eles só perguntaram, pastor, eu posso? Mas ele falou, pode. O que você vai fazer? Não, eu posso, você confia? Confio. E aí nós chegamos hoje de manhã, estava toda essa mesa cheia de frutas, esse mesão aí de 200 quilos tem a mesa, porque é a expressão de um coração grato. Então se coloque em pé para nós orarmos.